capítulo 85, né? Isso. Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: dize isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Neste capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Bom, aqui Emmanuel vem falar conosco, né, nessa pergunta que Jesus faz a Pilatos, quando Pilatos pergunta se ele era rei, e aí Jesus o pergunta, né, se ele que achava isso ou se eram outras pessoas que o disseram, né? No sentido, aí aplicando isso a nós, ele vem nos chamar a atenção para que se nós estamos realmente vivenciando e experienciando a nossa intimidade, o nosso contato com Cristo, ou se apenas a gente está repetindo frases, versículos, palavras bonitas que são frutos da experiência de outras pessoas, às vezes alguma coisa que a gente escuta, alguma coisa que a gente ouve, ou se isso nasceu realmente do nosso cotidiano, né, da nossa experimentação diária com o Cristo, né, com o estudo, com as nossas reflexões íntimas, né, como ele coloca aqui, mas viver substancialmente a experiência íntima de fidelidade ao programa divino, porque caso contrário, a gente vai estar apenas repetindo, né, sem que, na verdade, sintamos ou vivenciamos aquelas lições, né? E aí, ele coloca também, é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observando-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos ou tormentosos. Ou seja, é preciso que a gente testemunhe, seja em qualquer experiência que estivermos, né? Tanto nas experiências boas quanto nas experiências mais dolorosas, que nós possamos aferir o nosso grau de intimidade, aferir a nossa intimidade, porque nós não podemos nos repousar nos esforços alheios, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que, né, ficam junto com pessoas mais influentes, com o Chico ou qualquer outra, pessoas muito grandes, mas que o simples fato de estar ali ao lado dele,
com ele não significa aquisições, né, para a alma, né? É preciso que cada um por si só faça essa experiência que é individual e intransferível. Ou muitas das vezes também a pessoa se apoia em alguma outra pessoas com que normalmente às vezes tem até mais cabedal do que nós próprios, mas se essa pessoa cai, muitas das vezes isso até enfraquece a fé dessa pessoa, porque ela está se apoiando, na verdade, não em Cristo, mas naquela pessoa, né, que também está sujeita a erros. Resumir. Quem quiser deve complementar aí. A gente acha que estarmos perto de pessoas que consideramos assim num patamar mais elevado nos promove automaticamente, mas na realidade a gente vê tanta gente que diz assim, convivi não sei quanto tempo com o Chico, e aí às vezes você vê certas atitudes em que você vê que conviveu, mas e aí? Porque a luz é dele, né? Então, não adianta a gente ficar pegando carona na luz dos outros, porque a luz é deles, né? Então, nós nos afastamos e continuamos com a nossa sombra, né? Então, o objetivo realmente é fazer brilhar a nossa luz, mas Emmanuel é sempre assim, bem instigador, né? Porque ele pega e diz assim: por que que você acha que o Cristo é isso tudo, né? Você acha mesmo que o Cristo é esse mestre divino, é o Senhor de nossas almas, é o arquiteto desse planeta? Será que a gente só fala isso da boca para fora ou a gente reconhece essa esse papel, essa grandiosidade desse mestre, não é? Porque se reconhecêssemos mesmo, a gente automaticamente nos curvaríamos aos seus desígnios, né? E nós continuamos muitas vezes agindo não de acordo com o que ele nos ensina, mas de acordo com aquilo que nos convém naquele momento. E aí é complicado, né? Então, Emmanuel, ele deixa, quer dizer, o Cristo faz essa pergunta e Emmanuel esmiuça para a gente, nos fazendo mostrar exatamente, dizer, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. E aí a gente vê assim, isso que a Verônica falou, da disputa, de você estar mais próximo dessas pessoas, e às vezes, né? E aconteceu um lance com a gente, né? E agora o Arthur Valadares irá fazer uma palestra numa casa com a irmã pertinho da nossa, mas a nossa não tem estrutura, então nós falamos com a direção dessa casa, essa casa vai acolhê-lo, falou assim, não, vamos fazer parceria, tudo bem. E aí foi muito interessante, porque a gente veio trocando os e-mails e eu sempre colocando eles ao par. E aí ele me pediu, essa casa me pediu, olha, faz essas perguntas assim, assim. Eu falei, eu fiz. Aí eu virei para ele e eu falei assim, olha, a gente pode ver, né, para ir buscar, eu vou fazer o almoço, aí vocês, se você quiser ir buscar coisa e tal, vocês vêm almoçar aqui com ele, coisa e tal. Aí eles já tinham designado uma comissão para ir buscar. Aí eu falei assim, não, mas quantas pessoas são? Elas poderiam vir almoçar, porque aí eu falei, minha intenção era reunir o grupo da casa, é um grupo simples, e confraternizar, e aí eles poderiam estar os momentos lá com ele, coisa e tal. Aí depois ele me pediu desculpa, falou assim, Pepita, desculpe, é que eu acho que eu não entendi direito, é porque eles já decidiram, eles vão buscá-lo, vão ficar com ele, vão levá-lo para a palestra, não sei o que, parará, parará. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, surgirão outras oportunidades. Mas eu fiquei assim, falei, gente, né, no mínimo, a gente tinha que ter um consenso, no mínimo, né? Tipo, olha, vamos fazer assim, ou vamos, e tudo que, digamos assim, qualquer passo que eu dava, eu fazia questão de partilhar e dizer, olha,
como é que é melhor para vocês, como é que não é, como é... Aí, de repente, aquela disputa, eu falei assim, eu não vou entrar numa disputa dessas. De repente, é até melhor, né? Eu vou estar atolada fazendo bolsas das crianças que vão ser entregues logo no dia 10, né? E a gente vai estar assim a 1000. Deixa como está. Eu falei, não, não tem problema, surgirão outras oportunidades. Mas, assim, aquela preocupação que a pessoa, tipo assim, não, né? Nós vamos ficar, nós vamos assumir, nós vamos entregar. Eu falei, tá bom. Quer dizer, aí você vê essa preocupação de achar que, digamos assim, se eu estiver mais perto, se eu tiver mais intimidade, se eu tiver, né? Isso não Uma vai nos certa acrescentar. vaidade e orgulho também, né? Não vai acrescentar em nada, não vai acrescentar em absolutamente nada, Ver né? se eu pego um pouquinho daquela luz ali, né? Pois é, né? É, Vamos ver, a gente vai ter uma oportunidade. Não, é que eles já decidiram, a comissão, eles, desculpe, eu pensei que eles. Eu falei, não, eles podem vir almoçar também, não tem problema, a gente confraterniza, são 2 casas próximas. E o pessoal do grupo, né, da nossa casa, eles sabem que eu sempre me empenhei para trabalhar pelo congraçamento, pela união, como, né, toda vez que a gente pode promover de estar junto, sempre me empenhei bastante nisso, né? Então, eu não consigo entender certas atitudes assim, enfim. Mas vamos lá para o nosso capítulo, que é um pouquinho denso ainda, pesadelos. Glorinha, ler te faz bem, te distrai, ou você prefere ouvir só? Não, eu posso ler. Ah, então tá Posso bom. ler. Vou até sentar aqui um pouquinho para ler. Vamos lá. Agora. Deitar aqui. Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou. Mas esses não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Vamos Para comentar, Glória? Vamos. Vamos comentar. Bom,
Então, a gente vê aqui que as alas, né, elas têm diversos tipos, não é, de doentes em diversos estágios, né, e com possibilidades de tratamentos os mais diversos, né? Então, ele vai levar o Vicente e o André nos leitos distantes. Ele fala, leitos distantes onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético, né? E a gente, né, vai ver, né, por que e tudo. E aqui o Aniceto fala para eles que eles vão ter que colocar assim em prática, né, o que eles conseguiram de benefício lá no gabinete de auxílio magnético à percepção, né, naquela vez que eles foram, né, magnetizados, coisa e tal, para melhorar a sua capacidade, não é, de percepção. E aí ele vai falar do mau sono, né, que são aqueles que carregam tormentos, né, de remorso, de crimes, enfim, né? E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que quando o Vicente pergunta para ele, existe nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Aí ele fala, temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos. Quais trabalhadores retos que esperam repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Eu não sei se ele se refere isso aqui aos trabalhadores mesmo ou àqueles enfermos que são designados para alguns trabalhos como terapia de melhora, né? E que têm o direito a descanso, enfim, como todo Glorinha, trabalhador, né? Você lembra na própria série de André Luiz, daquele pai, quando ele está tratando de reencarnações, aquela coisa toda, daquele pai que tem aquela filha que tem uma vida assim muito desregrada, que ela está grávida, que ela vem sendo influenciada para se separar do marido, para que aqueles espíritos possam apossar-se, que ela comete um monte de delitos, digamos assim, e o pai, amoroso demais, sofrendo profundamente, né, não sabendo mais o que fazer para despertar aquela filha para o cumprimento do dever, para que ela não tropece mais. Aí eles chegam a um ponto que dizem assim, porque eles dizem o seguinte, quem faz tudo que está ao seu alcance para fazer o bem, ele merece o salário da paz. Então, eles vão submeter esse pai a uma sonoterapia, porque ele vinha sofrendo terrivelmente e ele não merecia aquilo. Então, eles iriam afastá-lo, olha só, iriam afastá-lo daquela convivência mais próxima com aquela filha, que deliberadamente vinha fazendo escolhas cada vez mais presloucadas e que acarretavam uma série de problemas. Então, ele iria, mas não seria um sono atormentado, seria um sono para que ele Mas um possa... sono induzido, né? Um sono Sim, induzido. sim, induzido, mas seria um sono pacífico, para apaziguar aquela consciência. Sim. Não seria um sono de pesadelo. Porque aqui Sim. o que ele deixa claro, ele diz assim, quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. E nós podemos ver por nós mesmos, quando nós, por alguma razão, estamos assim, super... O vento aqui, não sei se vai conseguir. Só um minuto. Se a internet vai piorar fechando a janela, porque aqui é problemático, mas a chuva está forte a dessa. Então, eu acho que nós também, quando nós, por alguma razão, não estamos bem, quando temos alguma preocupação,
Pode reparar, a gente tem um sono atormentado, acordamos cansados, não temos repouso, assim, não há aquele repousar que te refaz, que de alguma maneira te recompõe, não é? E aí eu acho que é importante que a gente perceba, né, como é o nosso dia, para que a gente possa ter um sono reparador. Mas eu acho que aqui ele quer dizer que há espíritos que podem ser induzidos a um sono reparador por uma série de motivos, não de tormentos e de pesadelos, como é o caso desses. Porque esses daqui, eles dormem, mas eles trazem, como você falou, crimes graves e ficam revivendo essas cenas, né, e esses pesadelos, né? Então, eu acho que... André, Fala. Pode falar, não, Gabi. André Fala. Luiz também dormia, né? Depois que ele saía lá das câmaras de retificação, às vezes ele ficava horas sem dormir, mas depois Sim, ele tirava alguns momentos. Foi até um deles que ele encontrou com a mãe, né? é verdade. Pois é, eu fiquei aqui em dúvida se seriam, né, realmente aqueles que já trabalham lá, fazem algumas atividades, se ele se referia a esses ou se seriam realmente pacientes Condições em melhores. tratamento, né, em tratamento. Eu acho que Eu pode acho ser que as pode duas ser duas coisas, possibilidades. né? Pode ser, pois é. Assim, o que eu entendi Ó, aqui é que parece que tem, né, esses dois tipos daqueles que repousam lá, né? Aqueles que já estão em melhores condições, né? Que precisam só de um repouso mais curto, que já tem os pensamentos mais voltados para o trabalho, né? E aqueles que realmente que se encontram em desequilíbrio, que precisam de um sono profundo, porque esses desequilíbrios, eles, né, como a Pepita disse aí, né, eles ficam revivendo, né, as suas questões, né, os seus desequilíbrios em formas de pesadelo, né. Eu acho que é basicamente isso, né, que eu entendi aqui, que tem esses dois tipos, né, de sono lá no posto de socorro. é. Bom, né, e por fim, o Aniceto ainda volta a falar com eles que na carne, né, eles tinham toda aquela observação né, científica, não é, das células, o exame das vísceras, enfim, mas que agora eles teriam que exercitar, como ele diz aqui, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos e a visão do plano mental, né? Já é uma outra abordagem, né? E que vai provocar neles uma outra visão, né? Inclusive a visão das nossas dos julgamentos que a gente às vezes faz, não é? E, enfim, isso vai ser abordado mais para frente, mas eles vão precisar ter essa capacidade agora, né, nesse momento. Bom, então a gente vai prosseguir. Eu acho que isso é importante também para que a gente, assim, as pessoas que, por exemplo, tomam medicação para dormir, não vou dizer, por exemplo, no caso a Glória está morrendo de dor, etc. e tal, ela toma para aliviar a dor. Mas há pessoas que sistematicamente tomam medicações para dormir, não, quero dormir e apagar. Aí eu fico, às vezes, perguntando, dependendo da medicação, ela pode afetar também o nosso perispírito, o nosso espírito. Aí, digamos assim, ela me deixa sonada e eu fico também sonada do ponto de vista espiritual, porque às vezes a gente vê que o espírito acaba, digamos, meio grogue do lado de lá. E aí a gente percebe que, normalmente, quem
faz uso habitual de, digamos assim, medicação para dormir, a maior parte das vezes não consegue acordar bem, né? Não consegue despertar, né, bem, assim, refeito, né? Vou fechar aqui, porque os trovões estão danados. João, você quer continuar a leitura? Está conseguindo? Continuo sim. E com expressão decidida, concluiu resoluto. Decididamente essa irmã, abstém-se de todas as considerações do plano exterior, observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento-escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo um cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sob os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela, agora, quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida.
e continuava a cena em que desventurava, golfava, súplicas em vão. Quer que para aqui, Pepita? Então, pode comentar se você quiser. Uhum. É aquilo que a gente já havia comentado anteriormente, né? Essas revivências, né? Daquilo que daquilo que ele sofreu, né? Esses pesadelos constantes, né? Fica ali. É a falta, acho que acredito, né? Do perdoar-se mesmo, né? O perdão do outro, né? Fica aquela, né? Aquele sentimento de culpa, né? Do erro, das infelicidades e esse pesadelo mesmo, né? Esse desequilíbrio entregue a pesadelos, né? Fica revivendo isso incessantemente, né? E você vê, né? Como é que uma coisa vai puxando a outra, né? E ela trouxe para ela também, né, esses tormentos, né? Porque a gente pensa que só o outro que faz o mal para nós, né? Mas e o mal que a gente também tá revidando também, né? É tão grave quanto o mal que foi infligido a nós, né? Eu acho que a gente percebe a influência, digamos assim, a influência espiritual, ela é muito intensa. Repara que ela era cercada por vários, né, por um grupo de espíritos que certamente vinha influenciando e que deve ter arquitetado, sugerido a cena, o crime, tudo aquilo foi maquinado e ela foi acatando, digamos assim. Então, A certamente, invigilância dela, né? primeiro devem ter sugerido para ela, colocado na cabeça dela que, olha, você tem mais é que fazer, porque você não foi amada, porque ele não valorizou, não respeitou. E aí você primeiro, eles colocam que você tem razões para fazer aquilo. Te dão todos os motivos, ou fazem com que nós acreditemos que aquela ação é mais do que válida. Legítima, né? E aí você acata. Quando ela conclui o crime, ela mesma tem horror do que ela fez. Repara que foi alguma coisa bem cruel, porque ela maquinou, ela envenenou, ele ficou sem condições de defender-se e ela, digamos assim, massacrou o crânio dele a marteladas, assim, quer dizer, uma coisa bem cruel. Mas quando ela cai em si, quer dizer, até ali, ela agiu não só por ela, mas ao influxo dessas influências que deveriam ter motivos para se vingar dela e dele. Então, eles tramaram a desgraça dela. Então, ela, a partir dali, ela fica enlouquecida. Do ponto de vista espiritual, a partir dali, ela não tem mais onde se escorar. Ela passa a ter horror dela mesma. E, a partir dali, ela acha que ela não tem nem condições de ter o amparo, ou a pessoa não tem nem coragem de se dirigir a Deus para pedir clemência ou perdão, porque ela mesma se pune, ela mesma vai se julgar. Agora, você imagina que ela está num processo, aparentemente, de amortecida, né? Para quem olha externamente, vai achar que ela está dormindo, quando, na realidade, ela está vivendo uma tortura que se repete, porque ela está revivendo essas cenas constantes, né? Então, a coisa é complicada, né? É mais complicado do que a gente parece. E aí, nenhuma influência dessas, obsessiva, ela se instala de pronto com uma ideia mirabolante dessas e terrível. Elas começam colocando Implantadas aos pouquinhos, né? sugestões, olha, tá vendo? Ele não tá feliz lá com a outra, você está aqui sozinha, você está abandonada, você não sei o quê. Você precisa se vingar, aí você vai acolhendo, né? A gente vai acolhendo, vai acolhendo. Quando você cai em si,
não tem mais tempo. Nós estamos assim, é como se fosse aquela pessoa, sabe quando a gente vai sendo hipnotizado, né? Sabe aquela serpente que vai te hipnotizando, vai te enrolando, e depois estrangula. E aí, por isso que eu digo sempre, a nossa atenção tem que, toda vez que a gente tem um pensamento recorrente, por mais bobo que pareça, se não é um pensamento que me traga paz, então, por exemplo, aconteceu um incidente no trabalho, e aí você fica martelando, porque fulano não podia fazer isso, porque não sei o quê. Aí você fica... Gente, ali é um gancho, é um portal para que amigos entrem e comecem a nos sugestionar ou a colocar, olha, não confia no fulano, que isso, que aquilo. Aí a gente vai acatando certas sugestões e vamos dando corda. E aí, só que, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai permitindo que esses companheiros se apossem do nosso campo mental. O perigo está aí. E você fala quando a gente fica com uma ideia fixa, né? Olha, E tem, Fala, Glorinha. não, e tem outra situação também, porque a gente está falando dos desencarnados que se aproximam para nos insuflar, né? Para nos induzir até um crime. Mas muitas vezes os encarnados também agem como verdadeiros obsessores também, que às vezes a sugestão parte dos próprios encarnados, que Sim. não é, que fazem às vezes, né, sugestões, você aceita, você é isso, você é aquilo, né? Então acho que a gente também tem que pensar naquilo que às vezes a gente precisa calar ou cortar, não é? Pela raiz, em determinadas situações conflitivas, em determinadas situações mais tormentosas, né, para as criaturas, para a gente não atuar aí também como coautor, né, de situações, até mesmo de crimes, né? Até mesmo de crimes, porque a gente fala da influência dos desencarnados, mas às vezes a gente encarnado exerce influência tão nociva quanto, né? Então a gente precisa também olhar isso, né? E outra coisa que eu queria falar sobre a questão do crime, eu acho que ela foi fria mesmo, sabe? Tanto que depois de consumado o crime, ela ainda pega o corpo e leva para o trilho para que parecesse um acidente, né? Para que parecesse que ele foi atropelado, estava bêbado, foi atropelado pelo trem, coisa e tal, né? Ainda teve essa agravante, né? Porque ela ainda teve a coragem de pegar o corpo, levar, depositar, ainda bolar uma maneira de não ser descoberta, né? Não ser, enfim. Então, ali havia mesmo uma maquinação mesmo, né? Um crime premeditado, sabe? Assim, né? Mas para a gente ter um olhar diferenciado, né? Vamos ver um olhar diferenciado, a gente vai acabar de ler o capítulo, né? Wellington, a internet está razoável aí? Dá para ler? Agora sim, eu só não sei onde parou. Eu dei uma viajada e retornei, mas eu não sei onde parou. Você pode continuar no sentime como espectador. Tá. Terminou o parágrafo, né? Isso. Uhum. Posso ler? Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso,
de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava bondoso: Venha, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. É interessante que, continuando esse livro, Os Mensageiros, essa correlação de que André, lá em nosso lar, tinha uma outra compreensão, e aqui é evidente como ele evoluiu. Ao invés de julgar essa irmã que cometeu um ato deplorável, como já foi comentado, muito triste, sem justificativas nenhuma para nós, ele não julgou. Ele começou com os pensamentos fraternos, tentando compreender as razões que a tivessem levado a cometer tal ato. Não iria tirar a culpa dela, a responsabilidade, de jeito nenhum, mas não seria ele o algoz, uma vez que ela já estava ali sofrendo. Né? Eu acho que essa é realmente uma atitude cristã, espírita, evangélico, católico, é não ficar emitindo julgamentos, como ele fala aqui: se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Né? Muitas vezes nós julgamos o erro dos outros, mas quando acontece na nossa família, e geralmente acontece, porque ninguém está livre, estamos num mundo de provas e expiações, a gente sempre quer justificar as atitudes de um irmão, de um primo, do pai, da mãe, nossas mesmas, né? Como se nós fôssemos perfeitos e por acaso erramos. E aí vem ele com essa lição linda de não julgar, de tentar compreender, tentando entender que laços uniriam a vítima e aquela pessoa que ela magoou, que ela maltratou. Porque ela fala de amor. Ele não quis amá-la, preferiu outra pessoa. E ela não respeitou o livre-arbítrio dele. Tanto é que... Você fechou o som, Wellington. Voltou? Voltou? Vamos, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos... São ligações entrando aqui. Seus pensamentos de fraternidade e paz auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Ele não podia fazer muito por aquela irmã, mas olha a prece, o pensamento, a vibração
em favor e não julgamento. Como ele diz, ajudaram muito. Que bom que vocês aproveitaram a oportunidade. Pode comentar mais Eu aí. acho que essa colocação do Aniceto é bem importante, porque a gente não tem nem ideia que um simples pensamento de fraternidade verdadeira possa levar para aquela irmã uma vibração amorosa que vai, por alguns minutos, auxiliá-la nesse processo, né? Eu acho que isso é importante, porque nós temos uma dificuldade enorme, enorme, porque a nossa tendência é o julgamento. E a gente não tem esse olhar da compaixão pelo nosso irmão. A gente não tem. A gente julga, mas a gente não sabe, como ele diz aqui, qual foi a vida dessa irmã, que orientação ela teve, o que ela recebeu em termos de esclarecimento, ou seja, quais seriam os agravantes, quais seriam os atenuantes. A gente não sabe. Se você olhar apenas o crime, quer dizer, o que o André viu foi apenas a cena, né? Não sabia o anterior. E nós também vemos uma cena e automaticamente a gente já coloca a sentença, não é? E eu acho que isso é importante. Foi muito interessante, porque na nossa casa, nós estudamos esse livro num grupo de estudo de domingo na Casa Espírita. E nós estamos mais à frente, né? E aí, na reunião pública, uma irmã foi colocar, por uma questão, foi colocar uma situação de uma pessoa que cometeu um crime, que é um absurdo. Aí eu falei, não, 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 nem traz a situação, não vamos comentar isso aqui. Aí eu fui lembrar dessa cena, eu falei assim, ó, lembra da cena? Aí ela ficou assim, ela falou assim, realmente acho que falta muito para a gente chegar a esse entendimento. Mas porque é uma tendência. E aí você imagina, no meio de uma reunião pública, você traz... Porque lembra, porque o noticiário deu a situação de X ou de B, e aí você vai trazer, mas já com julgamento. E a gente não se dá conta, que a gente estuda, mas que dificuldade para interiorizar esses ensinamentos. Aí a gente vai repetindo, repete, né? Vai estudar de novo, vai ler de novo, e aí a gente vai repetindo para a gente mesmo, né? Porque é difícil. Eu acho que é uma dificuldade que afeta a maioria de todos os que estudamos ainda o Evangelho, ainda somos presas desse julgamento. E às vezes a gente não fala, mas pensa. Vocês podem se colocar. Ixi. Apagou aqui. Não, mas engraçado também é que eu estou pensando aqui, ela, quando desencarnou, né, essa senhora, ela, pelo menos nesse momento, né, a gente não sabe também, pode ter acontecido anteriormente, ela foi levada para esse posto, não sei se imediatamente ao desencarne, né? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque, assim, eu estou lendo um pedaço aqui do Libertação, e eles falando, né, das categorias que eles estavam separando os espíritos, e aí eles colocam, né, como eles estavam disputando esses espíritos, cada um no seu setor catalogado, no leito da morte, né? Então, essas entidades aqui que ela colocou aqui, seres que me pareceram bandidos de negras vestes, bom, de alguma forma ela foi parar aí já no posto de socorro, né? Então ela está numa situação que de alguma forma ela já mereceu ser pelo menos recolhida, né? Não Pois foi. agora, quanto tempo ela levará nesse sono? Não sabemos. Quanto tempo, né?
Yes. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ana, seu Antônio, vocês estão congelados. Fátima, Solange? Não, nada não. Não, Pepita, não tem nada para falar, não. É porque é difícil, né, Solange? Então, É menina, verdade, é bem difícil. é bem difícil, né? Então, a gente não sabe. E a gente, provavelmente, essa irmã, ela deve ter acabado enlouquecida, né? Porque ela já começa a surtar logo depois, não é? Então, é provável que ela já tenha começado ainda na existência a ter surtos, né? Dessa natureza, né? E aí a gente vai ver que às vezes a pessoa pode levar séculos adormecida, séculos. E nisso a vida prossegue e o nosso grupo, né, o grupo afetivo, caminha, tá? Vai se distanciando e a gente vai ficando para trás. E vamos cada vez mais dificultando a nossa trajetória, porque nos afastamos dos entes amados que vão à frente, né? E aí a gente tem que acelerar o passo para alcançá-los de alguma sorte, né? De alguma maneira, né? Então, é complicado, né? Bom, gente, faltam 6 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, senão a gente vai se preparar para a prece. Ninguém? Então, a gente vai se preparar para a nossa prece. Então, nesse momento, nós vamos pedir a Jesus por todos os espíritos que fazem escolhas equivocadas como nós fizemos e muitas vezes ainda fazemos. Nós pedimos por todos esses que, como Ana, se lançaram em empreitadas dolorosas e contraíram débitos assaz pesados, que nos escravizam e nos aprisionam as nossas vítimas. Senhor, nós te agradecemos, porque já estamos aqui, podendo realizar esses estudos e repensar e avaliar e questionar as nossas atitudes. Mas pedimos, Senhor, por todos aqueles que ainda caminham, tateando na sombra, perseguindo objetivos criminosos, buscando, Senhor, alcançar vitórias que são verdadeiras derrotas para a alma. Então, nesse momento, Jesus, sei que ao nosso redor, sei que ao nosso lado, muitos irmãos caminham às escuras, permanecem aprisionados a situações dolorosas, escravizados por irmãos que se aproveitam dessas culpas e desses remorsos para atormentá-los mais ainda. Então, tem misericórdia, Senhor. Há tantos, tantos irmãos que, embora pareçam pessoas normais, são almas atormentadas, almas profundamente atormentadas. Tem misericórdia, Jesus.
envolve a todos no teu amor, na tua luz. E te pedimos para que abençoes os nossos lares. Te pedimos hoje, por cada lar, pelo lar do nosso irmão João, que tem muito a te agradecer. Pedimos pelo lar do Wellington, seu grupo familiar, pelo lar do seu Antônio, da Ana, seu grupo, seu extenso grupo familiar. Pedimos pela nossa irmãzinha Fátima, pelos seus filhos, por aqueles que os acompanham, para que os ampares. E te pedimos, Mestre, pela nossa irmã Solange, pelos Jonas, pelos seus filhos. Jesus, fortalece seus corações, dá-lhes ânimo e coragem, para que não se deixem abater diante das tormentas que os visitam. Acalenta seus corações, Jesus, e desperta a consciência daqueles que estão sob a sua tutela. E te pedimos, Mestre, pelo lar da nossa irmã Glória, pelo nosso querido Renato, pelos seus filhos, pelo seu neto. Te pedimos por todos aqueles que em espírito possam estar vinculados a eles. E te rogamos, Senhor, pela nossa irmãzinha, que nos é tão querida, para que alivies as suas dores, para que a tua mão luminosa possa, de alguma maneira, fortalecer-lhe todo o sistema neurológico, sua coluna, aliviando, Senhor, as tensões, que ela possa encontrar-se entre os médicos também da Terra, aqueles que possam, de alguma maneira, conduzi-la a um processo, a um tratamento que possa trazer-lhe algum benefício. E te pedimos também, Jesus, pelo lar da nossa irmã Verônica, pelos seus filhos, pelo seu esposo Heleno. Te pedimos, Senhor, para que abençoes esse lar, para que haja, Senhor, trégua, para que haja harmonia, para que haja compreensão, entendimento, para que todos aqueles que também em espírito se encontram vinculados a esse grupo familiar sejam envolvidos e amparados. E te peço, Mestre querido, também pelo nosso lar, pela nossa família que se encontra aqui reunida, por aqueles que estão distantes. E te pedimos pelo lar de todos os nossos irmãos que hoje não puderam comparecer. Pela Maitê, sua família, pela Meire, pela Gracinha, pela Edith, pela Alice. Por todos aqueles, Senhor, também estão em nossos pensamentos, em nossa lembrança. Mestre amado, tem misericórdia da nossa indigência espiritual. Olha, Senhor, para as nossas debilidades, para as nossas fraquezas. Estende-nos a tua mão. Afaga-nos, Senhor. Aconchega-nos ao teu peito. Para que o calor dessas vibrações amorosas
tenhamos a certeza de que estás no leme de nossas vidas e que possamos abrir os nossos pensamentos ao entendimento do teu amor, que possamos ser fiéis na escolha, nas escolhas que temos a fazer, para que o Evangelho venha à frente, sempre à frente. Obrigada, Senhor. Obrigada por esses momentos, obrigada por toda essa tutela, obrigada por todos esses amigos que espiritualmente nos visitam. Pedimos, Senhor, que ampares também a nossa irmãzinha Natane, que a ajudes nesse novo processo de vida. Eu sei que a saudade às vezes é dolorida, mas confia, minha amiga, confia no infinito amor de Jesus e na certeza que estamos juntos e que um dia, novamente, estaremos todos entrelaçados, juntos. Que assim seja.